Life is Strange foi um jogo mega importante pra mim. Eu joguei ele na época que eu estava passando por um momento muito estranho no meu interior. Eu não tinha muito personalidade própria ou um estilo próprio. Era tudo muito diferente. Principalmente porque eu tinha vergonha de gostar de muitas coisas que eu realmente gostava na época. E ao jogar Life is Strange eu não só me identifiquei com um outro tipo de movimento cultural, o indie/hipster, e me descobri de certa forma, como me apaixonei por diversas coisas novas como fotografia. Também acabei tendo uma pequena crise existencial porque, sabe, a vida é estranha, a gente não sabe o que vai acontecer nela. Ninguém, muito menos eu, sabe se um momento com alguém que eu admiro vai durar 1 ano, 2, um semestre de escola, ou acabar tão rápido quanto veio. E olha, algumas coisas boas acabam rápido como vieram. Mas tirando essas questões de lado, Life is Strange não envelheceu tão bem assim pra mim, principalmente mecanicamente. Eu sou Nanami, bem-vindos ao meu porão e... o que Life is Strange tem de errado? Life is Strange é um jogo independente lançado em formato episódico pela Dotnod e com uma premissa interessante. No game controlamos Maxine Caulfield, uma caloura no curso de fotografia mais prestigiado do país. Depois de alguns eventos traumáticos, quando presenciou uma garota sendo assassinada no banheiro feminino, Max desperta o poder de voltar no tempo. Bem, isso é um resumo bem resumido do jogo mesmo. Max vai resolver desde problemas triviais de adolescentes, como voltar no tempo para responder sempre a coisa certa, até impedir coisas catastróficas. O jogo é pautado em escolhas e ao final de cada capítulo uma consequência no universo mediante as escolhas e mudanças que Max fez surgem. Então, essa é a premissa principal. Um jogo onde tudo o que você faz impacta o mundo. Faz com que as pessoas reajam ao que você faz. O que aconteceu lá no primeiro episódio ainda é relevante e tem impacto no episódio 4, por exemplo. Além do mais, Max vai descobrindo outras formas de usar seu poder. Mas na verdade, as suas escolhas não importam. Antes de eu falar o porquê o jogo pode não ser tão bom assim nessa questão mecânica, a gente pode avaliar um pequeno conceito que é bem estudado em filosofia e vocês vão entender o porquê. O determinismo é um pensamento filosófico que é bem simples de compreender. O futuro e suas ações já estão escritas. O seu cérebro dá uma falsa sensação de escolha, mas, na real, você é fadado a fazer o que você faz. Esse pensamento vai desde histórias clássicas da Grécia Antiga, como a história de Perseu e Édipo, até algo mais cristão na época da Idade Média, onde sua vida estaria definida pois Deus escreveu ela inteira. Isso gera um debate bem amplo e ainda recorrente na filosofia, afinal, tal ideal determinista literalmente diz que você não tem livre-arbítrio. Portanto, suas escolhas não importam porque no final você está determinado a fazer sempre o mesmo. Algo engraçado, na maioria das religiões da vertente cristã existe um constante debate sobre determinismo também, já que se tudo foi premeditado por Deus, não existe livre-arbítrio, e se existe livre-arbítrio, nem tudo foi premeditado. É uma questão bem paradoxal em seu cerne mesmo, mas por que falar disso, principalmente se tratando de um jogo? Muito simples. Assim como o pensamento determinista acredita, em Life is Strange, suas escolhas não importam de verdade. Mas relaxa, isso é mais uma questão mecânica mal desenvolvida do que para gerar um baque filosófico mesmo. Eu vou dar alguns spoilers do jogo, então se você não quiser que eu arruine sua experiência, assista essa parte do vídeo depois de jogar. Basicamente, você lida com muitas escolhas em sua vida e, de acordo com o determinismo, você não as escolhe de verdade, já que seu cérebro escolhe antes mesmo que você tenha consciência de escolher e você sempre vai seguir um caminho pré-determinado da mesma forma. E isso acontece da mesma forma em Life is Strange. Não importa se você salvou Kate ou não, se você foi uma boa pessoa durante as escolhas ou uma completa desalmada que rouba dinheiro de cadeirantes. O episódio 5 vai ter sempre o mesmo final, com uma escolha que ou ignora tudo o que você fez em prol da Chloe, ou joga fora todo o seu esforço voltando para o passado. E, sinceramente, isso arruina o jogo pra mim. Mesmo eu amando a história, as personagens, a direção de arte e as músicas do jogo, a mecânica dele é totalmente falha, dando uma sensação amarga na boca após terminar o jogo, e não uma sensação amarga boa, de que você está sofrendo as consequências das suas ações. Tudo que eu escolhi e fiz, achando que teria algum impacto de verdade, é jogado no lixo no final do 5º episódio. Já que se destruir o Arcadia Bay para salvar Chloe, nada do que eu fiz pela cidade importa, já que estariam todos mortos, enquanto se eu salvo a Arcadia Bay e sacrifico a Chloe, tudo que eu fiz até ali não existe mais, porque eu voltei no tempo afinal de contas. Tudo bem, ao menos as pessoas más recebem suas punições e algumas tragédias não acontecem caso você selecione o final em que você salva a cidade. Mas, então, nada do que eu fiz realmente importou? As decisões, interações, vezes em que eu fui boa, vezes que eu fui uma pessoa ruim,
isso não importou de verdade? Se eu voltar no tempo e tudo vai dar certo no final, por que impedir Kate de se matar no final do episódio 2? Ou por que não roubar o dinheiro dos cadeirantes mesmo? Porque tanto faz. O mesmo se aplica para outro final. Esse é um mal que alguns jogos episódicos aparentam sofrer e que eu gosto de chamar de síndrome da Telltale. Porque, acredite, eu conheci uma grande fã de Telltale e uma conversa sobre esse tópico. Essa pessoa também disse que os jogos da série The Walking Dead sofrem do mesmo mal. Não importando o que você faz, o fim inevitável é sempre o mesmo. É aquela máxima de as suas ações terão consequências. Mas quais consequências se no final eu só tenho duas escolhas? Se eu só escolho X ou Y? Isso acaba tornando as coisas mais uma novela jogada, mas que se vende como um jogo de escolhas. E isso é errado e arruina um pouco o jogo pra mim. Se o conceito fosse justamente uma novela jogável com algumas possibilidades de finais diferentes, ou que deixasse claro que iam ter poucas escolhas no final, estaria tudo bem, até porque Detroit Become Human é isso e é um jogo incrível. E olha, a partir do momento que você se vende como um jogo com diversas escolhas que impactam o final, você tem que me entregar diversas escolhas que impactam em diversos finais. E não é impossível fazer um jogo em que suas escolhas e suas atitudes durante ele mudam no final. Um dos exemplos que eu não canso de dar é Undertale, onde cada vez que você rejoga o jogo de uma maneira diferente da anterior, o jogo não só muda algumas coisas, como ele percebe as mudanças. Existe um vídeo em inglês muito bom que se chama Undertale Remembers, onde o autor do vídeo mostra cada cena onde o jogo lembra suas ações passadas. Sem contar que os finais neutros, dependendo de como você mata ou reage ao jogo, tem diálogos totalmente diferentes, tendo o fator de jogabilidade extremamente alto e uma experiência bem única para cada pessoa. Mesmo assim, o caso de Life is Strange e dos jogos da Telltale não acontecem por descaso da empresa mesmo ou por uma falha no sistema ao criar um jogo, e principalmente fragmentar os episódios, tornando mais difícil ainda de conectar essas suas ações impactando, o que deve dificultar bastante a fazer algo como Undertale. O próprio Toby Fox disse que por Deltarune, o novo jogo da franquia Undertale, se ele é lançado de formato episódico, as escolhas não vão impactar propositalmente, porque é muito difícil conectar as atitudes do episódio 1 com a do episódio 3, por exemplo. E o próprio Deltarune deixa bem claro no começo que, diferente de Undertale, aqui essas escolhas realmente não importam. No fim, acaba sendo bem triste que Life is Strange não tenha escolhas que realmente impactam no jogo, o que pode acabar dando um gosto ruim na boca de quem percebe isso. Logo após zerar, pensando que talvez poderia ter sido melhor só ver algumas gameplays, já que, no final, daria na mesma, fazendo com que suas escolhas não importem de verdade. E, ei, caso você tenha gostado do vídeo e dessa pequena análise que eu fiz de Life is Strange e o que tem de errado com ele, na minha opinião, considere deixar um like, se inscrever, e se você não concorda comigo em algum aspecto, pode deixar um comentário que eu vou ler e responder você. Só que lembrem de manter o respeito e a decência aqui na aba, senão você vai acabar sendo banido. E, bem, ficamos por aqui e um adeus diretamente do meu porão.